Deus, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo na graça, tudo na paz, em nome de Jesus. Podem se sentar, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Vamos à palavra, vamos aprender um pouquinho mais com o Senhor, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês. Eu compartilhei hoje pela manhã e, na verdade, compartilhei na rádio hoje de manhã, compartilhei agora de manhã no culto, e eu creio que agora à noite o Senhor tem algo novo para derramar sobre nós, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26, amém? Graças a Deus. Vamos à palavra? Irmãos, olha, eu quero compartilhar hoje com vocês um texto bíblico que fala sobre obediência. Eu falei hoje de manhã na rádio, falei hoje de manhã no culto das 9, e eu creio que agora à noite o Senhor ele vai falar ainda mais aos nossos corações, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: não perde nada. Fala assim para ela: presta atenção, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor ele vai falar aos nossos corações, então fique bem atento àquilo que o Senhor vai falar, amém? Glória a Deus. Vamos à leitura? Vamos ao capítulo 26, o versículo é o primeiro mesmo. Deixa eu só abrir aqui na mesma tradução de vocês para que a gente possa ler juntos. Vamos ler? Capítulo 26, versículo 1, vamos ler juntos? Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem, nem estátua, nem poreis figura de pedra na nossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso... Diga glória a Deus. Pastora, como assim? Não entendi nada. É claro, pastora, que eu não tenho na minha casa uma escultura de imagem, eu não tenho um ídolo na minha casa, e eu creio em nome de Jesus que não tem, né? Em nome de Jesus, porque ainda tem aqueles crentes, irmãos, que dizem assim: ah, mas eu não vou me desfazer não, foi da minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, então não tem por que eu jogar fora. Não, pastor, aquilo ali não é nada demais não. Irmão, vigia em nome de Jesus, viu? Há um só Deus. E aí o Senhor ele já começa dizendo assim: não farei para vós ídolos. Pastora, mas eu não tenho nenhum ídolo não. Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é o quê? É um ídolo. É ou não é verdade? Seja alguém, seja algo. Eu falava hoje de manhã para os irmãos: cuidado para não colocar ninguém no lugar que pertence a Deus. Diga amém. Não coloque ninguém no lugar que pertence a Deus. Ele precisa ser o centro. Existem pessoas das quais a gente olha, a gente admira, a gente olha e diz assim: olha, essa pessoa é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito de Deus, mas essa pessoa, ela é ser humano como eu e como você. Diga glória a Deus. Ninguém pode ocupar o lugar do Senhor na nossa vida, amém? E ele segue dizendo assim no versículo 2: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Versículo 3: se andardes nos meus estatutos, vamos ler juntos? E guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Diga glória a Deus. Irmãos, eu amo esse versículo. Eu não comentei com vocês, mas na Bíblia, Nova Versão Internacional, que é a minha Bíblia impressa, em cima do capítulo 26 está escrito assim: a recompensa da obediência. Eu acho que aí na sua vai estar escrito mandamentos, promessas e ameaças, né? É assim que está aí na sua? Mandamentos, promessas e ameaças. Mas nessa primeira parte fala sobre a recompensa da obediência. Quem quer ser recompensado aqui? Levanta a mão assim. O Senhor tem uma recompensa para quem é obediente.
E essa recompensa ele começa a descrever no versículo 2, no versículo 3, quando ele diz: se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Diga glória a Deus. No versículo 4, na NVI, ele diz assim, ó: eu mandarei a vocês chuva na estação certa. Irmãos, prestem atenção aqui só um pouquinho. Com o Senhor Deus não existe atraso, não existe hora errada, é ou não é verdade? Com o Senhor Deus tudo acontece na hora certa, no momento exato. Eu falava hoje de manhã para os irmãos, o que é essa chuva no tempo certo que o Senhor Deus ele fala para nós nesse texto? A chuva no tempo certo, irmãos, eu posso dizer para vocês que é a colheita, dizer para vocês que quando a chuva do Senhor é derramada sobre nós, é chuva de bênçãos, chuva de milagres. Quem precisa de milagre aqui? Levanta a mão. Tem gente que levanta a mão, o pé, né? Essa chuva no tempo certo é milagre da parte de Deus para a nossa vida. Ah, pastora, mas a situação está difícil, a situação parece impossível. Pode ter certeza que no tempo certo o Senhor envia chuva. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu falava algo para os irmãos, hoje pela manhã, a respeito da chuva no tempo certo. O que é a chuva no tempo certo? O Senhor ele só vai enviar a chuva quando a terra estiver preparada. Não entendi, pastora. O Senhor só vai mandar a chuva quando a terra estiver preparada para o quê? Para frutificar. Porque ele não vai derramar chuva em uma terra que não tem nada plantada, não tem nada semeado. É assim ou não é? Você vai preparando a terra, você vai cultivando, você vai semeando, você vai orando, você vai buscando a Deus e no tempo certo ele faz o quê? Ele envia chuva. Quando ele envia chuva, aquela terra preparada, aquela semente plantada, o que vai acontecer? Vai dar frutos. É assim ou não é? Porque o Senhor não vai derramar uma chuva, irmãos, numa terra que não está preparada para receber. Tem gente dizendo assim, ah, mas nada acontece, as coisas não mudam, a coisa parece que não vai para frente. Mas por quê? Não tem se preparado? Não tem se preparado para receber aquilo que Deus tem para derramar. É assim ou não é? Eu tenho falado para vocês desde o princípio, o Senhor colocou no meu coração, vamos fazer o culto de segunda-feira. Culto, oração, oração, oração. E eu creio, irmãos, que é o Senhor nos preparando, já tem nos preparado para aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Porque Ele não vai derramar sobre nós algo novo se a gente não estiver preparado para receber. É ou não é verdade? Se a gente não tiver com o coração pronto para receber a semente, que é a palavra de Deus, não vai dar frutos. É ou não é verdade? A gente conhece a parábola do semeador, né? Aquela terra que não estava pronta para receber o fruto, o que acontece? Não cresce, não avança, não vai para frente. E aí ele segue dizendo, vamos ler novamente o versículo 4? Então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. E a terra, pode continuar. Diga glória a Deus. Quem quer colher do fruto? Levanta a mão assim. Irmãos, a gente precisa querer esse fruto do Senhor. E Ele está dizendo, a terra dará sua novidade, a árvore do campo dará o seu fruto. Só que a gente precisa entender que o começo do versículo 3, Ele está dizendo, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. Então a gente precisa entender que existe um processo, até a hora da chuva cair, até a hora da colheita, o princípio disso é o quê? Ouvir e obedecer aquilo que o Senhor está falando. Porque muitas vezes a gente fica só com essa parte, né? Vai vir chuva, vai vir bênção, vai vir vitória, mas o princípio disso é ouvir e obedecer. Nós estamos falando sobre a recompensa da obediência. Versículo 5. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros
na vossa terra. Vamos ler os 6 juntos? Também darei paz, diga assim, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Amém? E ele segue dizendo: e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. 7. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de... Diga glória a Deus. Irmãos, está aqui mais uma promessa do Senhor para nós. Ele está dizendo assim: os seus inimigos serão reduzidos a nada. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual é o inimigo que você tem enfrentado, mas eu vou dizer para você o mesmo que eu disse hoje de manhã. O teu inimigo não é o teu parente. O teu inimigo não é aquela pessoa que te persegue. A Bíblia diz que a nossa luta é contra o quê? Não é contra carne, nem contra sangue. É contra principados e potestades aonde? Nas regiões ou lugares celestiais. Então, irmãos, entenda uma coisa. O inimigo das nossas almas é espiritual. O inferno e seus demônios. A Bíblia diz que as armas que o Senhor Deus nos dá são armas espirituais. Poderosas em quem? Em Deus. Poderosas em Cristo Jesus. Essas são as armas que nós temos. Não adianta a gente querer resolver na força do grito, é ou não é? Não adianta a gente querer resolver na força do braço. Sabe por quê? Porque a gente não vai vencer. A gente não vai vencer batalhas desse jeito. A gente tem que correr para Jesus. É claro que tem situações que precisam de um posicionamento nosso. Olha, a situação está assim, eu não aceito que permaneça dessa forma, eu exijo respeito, eu exijo o mínimo que um ser humano possa ter. Mas a gente tem que entender que por trás daquela batalha existe um espírito mal atuando. É ou não é verdade? Não adianta chegar em casa e querer arremessar a panela de pressão da cabeça do outro, que não vai resolver. Às vezes dá vontade, mas não vai resolver, é ou não é verdade? Irmão, é joelho no chão. E a promessa do Senhor para nós é o quê? Eu vou destruir os vossos inimigos. Eu não sei qual é o inimigo que você tem enfrentado. Se é o inimigo da briga, da contenda, talvez a separação, talvez a rebeldia que tem agido na mente do filho, na vida do filho, do neto, seja lá de quem for, seja o pecado do adultério que talvez tenha entrado tentando destruir a família, talvez seja a questão financeira que tem sido complicado você lidar ali com aquelas questões. Mas o que o Senhor diz para nós? No versículo 7, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Vamos ler o versículo 8 juntos, com muita vontade assim? 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada de diante. Diga glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo com isso? O Senhor está dizendo assim: ainda que você pareça pequeno, ainda que você pareça pouco, a Bíblia está dizendo que 1 faz fugir 1.000, 2 faz fugir 10.000. Diga glória a Deus. Parece que a conta não bate. Ele diz o quê? 5 de vocês perseguirão 100, que é 100, né? 100 é 100. Então parece que a conta não fecha. Como assim 5 persegue 100? E como é que 100 persegue 10.000? E ainda vence a batalha? Irmãos, a gente não precisa ir muito longe. É só a gente ver aquilo que Davi enfrentou. Davi era o menor, aquele que era desdenhado pela família, pelos irmãos, por todo mundo. Ninguém acreditava que ele seria capaz de derrubar o gigante. E o que aconteceu? Ele derrubou. Por quê? Ele foi na força de quem? Na força de Deus. E é assim que a gente tem que enfrentar as nossas batalhas, irmãos. Principalmente quando se trata de família. Principalmente quando se trata de família. Que é algo que
eu acredito que é um dos maiores desafios que a gente tem. A gente tem muitos desafios na vida, mas dentro da nossa família é aquele lugar onde nós somos mais conhecidos. É ou não é verdade? Humanamente falando, ninguém me conhece melhor do que o meu esposo, que está comigo 24 horas por dia, e também a minha mãe, que foi quem passou a maior parte da minha vida comigo, né? Passei 29 anos da minha vida com ela. E mesmo não morando mais com ela, me conhece com um olhar. Olha para mim e sabe, tem alguma coisa errada. Se eu passar uma semana sem ligar para ela, ela fala, o que está acontecendo? Porque família conhece, irmão. Você está ali, ó, dentro de casa. É aquele que conhece a tua nudez muitas vezes. Aquele que conhece quando você está bravo, quando você está chateado, quando você está com raiva. É ou não é? São aqueles que mais te conhecem. E é um grande desafio, irmão. É um grande desafio. Mas em todas as coisas o Senhor nos faz mais do que vencedores. É ou não é verdade? E aí o Senhor está dizendo assim, ainda que você se veja como algo pequeno, talvez você olhe para si e pense, mas eu não tenho força para ir contra esse inimigo. Saiba que o Senhor te dotou de uma capacidade, e em Cristo, é claro, para vencer essa batalha. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Pastora, mas do jeito que tá, não sei não, viu? Irmão, você é capaz. A Bíblia diz que Ele nos deu um espírito de ousadia. É ou não é verdade? Esse espírito de ousadia já está sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Já está sobre você. Ele não diz que vai te dar, Ele diz que já te deu. Um espírito de ousadia, não de temor, não de medo, não de insegurança, de ousadia, equilíbrio, amor, tudo isso já está sobre a tua vida. Então não deixe que o inimigo se levante contra você e vença essa batalha, porque em Cristo nós podemos mais. Diga glória a Deus. Vamos seguir? Versículo 9, pode ler aí, Vanderly. Diga glória a Deus. Irmãos, olha que coisa linda o começo do versículo. Ele diz o quê? E para vós olharei. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Deus está te vendo. Amém? Você não está sozinho não, irmão. Você não está sozinha não, irmã. Pastora, mas parece que quanto mais eu oro, mais a situação fica difícil. Obedece ao Senhor. Creia que Ele está olhando para você. Pastora, mas a situação lá, a senhora não está entendendo. Depois que eu comecei a orar, a colocar a minha família diante do altar do Senhor, parece que as coisas tomaram um rumo que eu não sei explicar. O Senhor está dizendo para você, e para vós olharei, e vos farei frutificar, diga glória a Deus, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. Amém? Irmãos, não tem ninguém mais interessado em te ver frutificado que o Senhor. O Senhor quer ver você frutificando na tua casa, na tua família, no teu trabalho, o lugar por onde você tem percorrido. O Senhor deseja que nós frutifiquemos. Eu falava sobre isso na semana passada, se eu não me engano, sobre aquela árvore, foi na sexta-feira eu acho, sobre a árvore que não dava frutos. E aí o Senhor, aquele que cuidava, falou assim, olha, dá mais um tempo, dá mais um ano, eu vou tratar dela, ela vai frutificar. Irmãos, o Senhor deseja que frutifique na tua família. Frutifique aquilo que Ele já semeou no teu coração. Diga glória a Deus. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te deu, mas eu creio que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. É ou não é verdade? E o Senhor está dizendo, e para vós olharei, e vos farei frutificar. Pastora, mas o meu tempo já foi. Não, isso aí já não é mais para mim. É para você sim, em nome de Jesus.
Olha o que ele diz no versículo 10. Vamos ler juntos? E comereis o depósito depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa... Irmãos, isso aqui eu vou ler para vocês, presta atenção aqui em mim agora. Esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas ainda. Se você acha que já frutificou o suficiente, Deus tem muito mais para te dar. Talvez você diga assim: pastora, eu já vivi tudo o que tinha para viver, já fiz tudo o que tinha para fazer. Irmão, tem muita coisa nova da parte do Senhor ainda. Ele está dizendo assim: libere espaço. Libere espaço, porque eu tenho mais para derramar sobre a tua vida. Eu tenho mais para derramar sobre a tua família. Eu tenho mais para derramar sobre a tua casa. Irmãos, tudo isso é promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Tudo isso são promessas que Deus tem para nós. E uma das promessas que estão aqui, e algo que me chamou a atenção, saltou aos meus olhos, foi quando o Senhor ele disse assim: e os seus inimigos serão destruídos à espada diante de vós. Irmão, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito forte da parte de Deus para nós. Não estou dizendo para você sair por aí com uma espada na mão querendo resolver a situação. Não é isso, irmão. Em nome de Jesus, tá bom? Não vai sair por aí: eu vou lá resolver com a minha cunhada. A pastora falou que meu inimigo vai cair por terra. Não, não é sobre isso, irmãos. Sobre o inimigo das nossas almas. A briga, a confusão, a discussão, a contenda, o vício, irmão. A droga, a bebida, a prostituição, a pornografia, a rebeldia, tudo isso precisa cair por terra. Diga glória a Deus, porque maior é o que está em nós, irmãos. Isso aqui, quem obedece ao Senhor? Levanta a mão assim. Ah, pastora, tudo isso aqui, irmãos, é fruto, é promessa, é consequência para quem obedece ao Senhor. Eu falava hoje de manhã para os irmãos: os maiores beneficiados em obedecermos somos nós mesmos. Diga glória a Deus. E nem sempre, irmãos, nem sempre obedecer o que o Senhor manda é fácil. É ou não é verdade? Nem sempre obedecer o Senhor é fácil. Nem sempre é. Mas é possível. Quem veio aqui domingo de manhã? Quem estava aqui domingo de manhã? Tava, né? Domingo de manhã. Vocês lembram? Vocês estão aqui, não me deixam mentir sozinha. Brincadeira. Vocês vão lembrar do que eu vou falar agora. Vocês lembram do testemunho do Mateus? Rapaz sentadinho ali? O que o Mateus fez, em outras palavras? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Mateus é um rapaz que ele vem, ele entra mudo, ele sai calado, né? Ele entra mudo, ele sai calado. Ele vai te dar no máximo um bom dia, um graça e paz, né? Mas muito raramente. E aí, quando ele falou que tinha um testemunho, eu falei: Senhor, o milagre começou ali, porque o Mateus quase não fala, né? E aí, contou o testemunho. Para quem não estava, qual foi o testemunho que o Mateus contou? Ele falou: pastora, no mês passado, eu estava lá com uma conta para pagar, uma ou duas, não lembro, com conta para pagar. E aí, na hora que recebi o meu salário, tiro ou não tiro o dízimo? Devolvo ou não devolvo? Satanás ali falando o quê? Se devolver, não vai conseguir pagar a conta. Aquela velha história, irmão, que o discurso é sempre o mesmo, né? Satanás não muda. Ele só muda a pessoa que ele vai alcançar, mas o discurso é sempre o mesmo. Não devolve o dízimo. Não devolve o dízimo porque vai faltar, você não vai conseguir pagar a conta, e pipipi, popopó, toda aquela história ladainha que Satanás fica sugerindo na mente do ser humano, né? E aí o que o Mateus fez? Falou o quê? Eu vou devolver o dízimo. Eu vou obedecer ao Senhor. E aí ele obedece ao Senhor, e o Senhor faz o quê? Surpreende. Senhor abre os caminhos, o Senhor destrava coisas que estavam travadas. Irmãos, os maiores beneficiados em obedecer somos nós mesmos.
Pastora, não faz sentido. Eu tenho certeza que na hora para ele não fazia sentido obedecer. Porque ele devia ter pensado, mas isso aqui vai pagar a conta que eu estou devendo, vai cumprir o compromisso que eu tenho. Mas ele obedeceu. Então, muitas vezes, obedecer, irmão, vai te colocar na decisão de fogo ali, na prova. Você olha e fala, e agora, o que eu faço? Obedeço ou obedeço? Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu tenho certeza que se ele não tivesse obedecido, para resumir o testemunho, ele obedeceu, devolveu o dízimo, e ele falou que naquela semana, se não me engano, 2 pessoas que deviam para ele, procuraram ele, Mateus, me dá aí a sua chave Pix que eu quero pagar você. Uma das pessoas ele já tinha perdoado, já tinha dito, isso aí não vai me pagar mais. Irmãos, e aí ele disse que o valor que ele recebeu era 5 vezes maior do que o dízimo que ele entregou. Diga glória a Deus. Irmãos, é assim que Deus faz. Obedece ao Senhor. Ah, mas não faz sentido. Ah, mas eu não esperava que fosse assim. Eu pensava que seria de outra forma. Irmão, obedece. Senhor está pedindo para você, olha, abre mão disso, larga a mão daquilo, se afasta de fulano, esse fulano vai te atrapalhar. Isso aí que você está fazendo, irmão, eu estava vendo um pedaço da pregação do pastor Helder Cavalcante, eu não sei se vocês conhecem, mas ele é pastor da Igreja da Graça, lá no Rio Grande do Norte, Natal. Alguém conhece? Rio Grande do Norte, Natal? Eu não, só conheço de ouvir falar, nunca fui lá, mas já ouvi falar. Ele é pastor lá. E ele, no meio da pregação, ele trouxe alguns dados, algumas informações. Ele falava assim que no Brasil, não sei quantos % dos brasileiros estão viciados em apostas, em jogos de azar. E dessa porcentagem, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, irmão. E dessa porcentagem, 35% se dizem evangélicos. Crente, irmão, crente. 35%, gente, é muita coisa. Viciado em jogo, viciado em aposta. A pessoa crente, destruindo a vida financeira, destruindo a família, destruindo o casamento por conta de vício. E ele falava, durante a pregação, ele falava assim, ele disse, né? Se livra disso enquanto é tempo. Porque tem gente pensando assim, ah, mas não é nada demais. Irmão, que não é nada demais? O que a gente começou lendo aqui? Não faça para vós ídolos. Tudo aquilo que ocupa um lugar na sua vida é um ídolo. A pessoa diz assim, ah, mas não tem nada demais, é só um joguinho. Irmão, é um joguinho do inferno que vai destruir a vida de muita gente. Não vai destruir como já está destruindo. É ou não é verdade? Destruindo casamento, destruindo família, destruindo vida financeira. E 35% das pessoas que estão viciadas nesta praga, desculpa a expressão, se dizem crentes. Buscando para si ídolos, buscando alternativas de ganhar o quê? Dinheiro, de forma ilícita. Irmão, tudo isso é cilada do inferno. Tudo isso é armação do diabo para destruir a humanidade. Desde o princípio, a intenção de Satanás é destruir a humanidade. Mas diga assim, eu obedeço ao Senhor, em nome de Jesus. Irmão, presta atenção, de verdade. Tudo isso aqui que a gente está lendo é liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida quando a gente obedece ao Senhor. Pastora, mas o que isso tem a ver com a minha família? Tudo, irmão. Tudo. Porque quando a gente obedece ao Senhor, essas bênçãos são liberadas sobre nós. E elas não param em nós. É ou não é verdade? Elas transcendem, elas transbordam para aqueles que estão ao nosso redor. Assim como quando a gente desobedece, quem acaba sofrendo as consequências? A família. Irmãos, e o nosso Pai, Ele tem prazer em nos abençoar quando nós obedecemos a Ele.
Quem crê nisso, diga glória a Deus. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. É como um pai e uma mãe. Quando o filho é obediente, quem é que sai ganhando com a obediência? O filho. É ou não é, meninas? Vocês que são as mais jovens aqui. Quando obedecem, o que acontece? O pai e a mãe confiam. É ou não é? Agora, quando desobedece, o que acontece? Pai, posso ir? Não. Mãe, posso fazer? Não. Por quê? Porque não tem confiança. Não obedeceu. Rompeu ali a barreira da confiança do pai, irmão, para reconquistar. Ixi, ó. É com muito suor. Mas quando o filho obedece, quando o filho faz aquilo que o pai diz, que a mãe diz, o pai e a mãe têm prazer em fazer algo por aquele filho. Não que não tenha, né? Não é uma via de troca. Mas o pai e a mãe faz com prazer. Poxa, meu filho é obediente, meu filho é esforçado, meu filho não faz nada que vai me entristecer. É assim ou não é? Quem é pai, quem é mãe? Entende o que eu estou falando? Você olha para o seu filho e fala, o filho vai dizer assim, pai, mãe, vou fazer tal coisa. Vai, filho, vai com Deus, vai em paz, porque tem confiança. Agora, quando o filho começa a mentir, pai, eu vou ali, e aí o pai descobre que não estava ali, estava lá. Ah, eu vou com tal pessoa, aí descobre que não estava com tal pessoa, estava com outra. E aí, irmão, a confiança vai por água abaixo, vai pelo ralo. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar quando obedecemos a Ele. Vamos terminar? Versículo 10. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 10, vamos ler novamente? E comereis o depósito, pode seguir, depois... Vamos ler o 11. E porei o meu e a minha alma de vós não se enfadará. Segue. E andarei. Vamos terminar no 13. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar. Irmãos, agora presta muita atenção. Olha como diz o versículo 13, nessa tradução aqui, ó, na Nova Versão Internacional. Presta atenção aqui que vai estar diferente da sua. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para que não mais fossem escravos. Quebrei as traves do jugo que os prendia, diga glória a Deus, e os fiz andar de cabeça erguida, diga glória a Deus, e os fiz andar de cabeça erguida, irmãos. É algo que o Senhor tem falado no meu coração há dias. E no lugar da vossa vergonha vos darei dupla honra. Para olharem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e dizerem assim, olha como aquela família foi transformada, como aquela casa foi mudada, como eles estavam perdidos, mas hoje eles estão unidos, estão em harmonia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem toma posse disso, diga glória a Deus. O Senhor está falando assim, eu tirei vocês de um lugar de escravidão e fiz com que vocês andassem de cabeça erguida. Irmão, chega de vergonha. Chega de vergonha. Ah, porque falaram isso do fulano. É o meu filho, é o marido, é a esposa, é o neto, é o sobrinho, é o tio. Seja quem for. Todo mundo conhece como uma pessoa que é errada, que dá trabalho, que vive bêbado, que vive caído, que vive drogado, que está com prostituição, que está no meio da pornografia. Irmão, tudo isso é vergonha. Mas o Senhor está dizendo, eu vos tirei do lugar de escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Isso é o que Deus tem para quem obedece a Ele. Isso é o que Deus tem para quem anda debaixo da bênção, anda na palavra dEle. É ou não é verdade? E Ele diz para o povo,
eu quero você andando de cabeça erguida. Irmãos, nós somos filhos amados de Deus. Ele não quer que nós sejamos envergonhados por aí, andar de cabeça baixa, devendo Deus e o mundo, sabe? Com coisa errada. Não, eu não posso passar. Se eu ver fulano, eu tenho que ir pela outra rua, porque ela não pode me ver, que eu estou devendo. Não, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus quer que você ande com cabeça erguida, dizendo, eu não tenho do que me envergonhar. Diga glória a Deus. Não estou dizendo, irmãos, que não vão existir os problemas, as situações, né? Existem questões familiares que surgem mesmo, e o próprio Jesus disse que teríamos aflições, mas obedecer a voz do Senhor traz bênçãos para a nossa vida. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Irmãos, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Na sexta-feira eu quero continuar falando, porque é muito lindo a gente falar das recompensas da obediência. É maravilhoso falar que Deus ele vai reduzir o inimigo a nada, falar que Deus ele vai enviar chuva no tempo certo, falar que a gente vai colher, que a gente vai viver, desfrutar do melhor. Isso é maravilhoso. Mas a sequência desse capítulo fala que existe castigo para quem desobedece. Então a gente precisa falar disso também. Não é só o mar de rosas, né? Ah, se obedece, é bênção, é fruto, é chuva de bênção na minha vida. É sim, mas se desobedecer, existe consequência também. Ah, pastor, mas isso aqui era no tempo da lei. A gente está no tempo da graça. Senhor, olha, perdoa. Amém, glória a Deus por isso. Mas isso não significa que o erro não tem consequência. É ou não é verdade? Isso não significa que Deus vai passar a mão na cabeça assim se estiver fazendo coisa errada. Não vai não, irmão. A Bíblia diz o quê? Que tudo que o homem planta, o homem colhe. Diga glória a Deus. Fica de pé, nós vamos orar.